Olá, vamos abordar hoje nesse vídeo média aritmética, variância, desvio padrão e correlação de Pearson, tá? Me chamo Alcides Platini, esse vídeo faz parte da atividade 05, tá? Da especialização em análise de dados e inteligência artificial da Universidade Federal do Maranhão. Sou aluno do Polo Timbiras e vamos começar, tá certo? O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é média aritmética, tá? Média aritmética, ela é mais fácil da gente entender, mas a gente tem que compreender suas aplicações e compreender que praticamente em todas as outras formas estatísticas a gente vai precisar ter um conceito muito bom, muito bem entendido de média aritmética, tá? A média aritmética ela é uma medida de tendência central, que indica o valor onde estão concentrados os dados de um conjunto de valores. Ela é calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pelo número total de elementos. Esse é o texto do conceito. Trazendo para a linguagem mais fácil, o que seria? Basicamente a média aritmética é você pegar todos os dados que você tem, agrupar eles e dividir pela quantidade de dados que você inseriu no seu problema, tá? Na sua forma, no seu cálculo. Então, ela pode ser simples, tá? Onde basicamente, quase sempre, onde todos os valores vão ter a mesma importância ou ponderada, quando a gente dá peso para esses valores, tá? Aqui nos exemplos vai ficar muito mais fácil, tá? Aqui, ó, vamos para a fórmula primeiro, além do exemplo, tá? Na fórmula, a gente consegue visualizar aqui, tá? Aquilo que eu acabei de falar. Então, aqui a gente tem que a média, tá? Essa é a forma da média aritmética simples, tá? A média simples, ela é a quantidade de dados, posso inserir N, né? Posso inserir em quantos dados eu tiver, dividido, os dados dividido pela quantidade de dados que eu inseri, tá certo? A média aritmética simples, ela é sensível aos dados, então quer dizer, para ela o dado é a mesma coisa. Ela não atribui peso na simples, tá certo? Vamos ver um cálculo aqui para ficar mais fácil da gente ter entendimento. Então, temos dois exemplos simples aqui, né? 2, 4. Eu tenho os primeiros números. Eu peguei numa pesquisa o número 2, o número 4 e o número 6. E quero saber a média desses meus números. 2 mais 4 mais 6, temos 12. Quantos números eu inseri? Quantos dados eu inseri? 3. Dividindo tem um 4, tá certo? Mesma coisa, tenho 5, 10, 15 e 20, tá certo? Inserindo, tenho 50. Dividindo 50 por 4, que são a quantidade de repetições de dados que eu inseri, tenho 12,5, tá? Então, nesses exemplos, vocês conseguem compreender. É muito tranquila a média aritmética, mas é muito importante saber bem, fazer bem ela, porque a gente vai utilizar em outros casos. A gente também tem a média aritmética ponderada. O que é isso? A lógica da simples é a mesma, só que eu atribuo pesos, tá certo? Eu atribuo pesos para os meus dados. Então, tem dados que são mais importantes que os outros. Tem dados que têm um peso maior. Vocês podem ver que a fórmula até muda, tá certo? Então, eu tenho P1, eu começo a dar pesos para os dados. P2, peso para o dado 2, PN, para quantos dados eu quiser colocar aqui, tá? E eu faço a soma de todos os pesos, tá certo? A gente usa muito, vocês vão conseguir compreender muito, é muito utilizado em nota de escola, tá? É até o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, essa questão das notas de escola, tá? Então vocês vão conseguir visualizar aqui, ó, por exemplo, que nota de escola que normalmente tem essa questão do peso, né? De bimestre para bimestre, às vezes é também uma disciplina que pesa mais que a outra. Aqui a gente tem esse caso da disciplina, tá? Então, biologia, o aluno tirou 8,2, mas o peso da nota é 3. Filosofia ele tirou 10, mas o peso é 2. Aí temos aqui física 9,5 com peso 4, geografia 7,8 com peso 2, tá? E a gente quer saber a média final desse aluno. Compreende, ó, olhando para a fórmula aqui, eu peguei o dado, ó, primeiro aqui, 8,2, multipliquei por 3, que é o peso dele. Do segundo, pego a nota, também multiplico pelo peso, multiplico todos pelo peso e somo eles, e pego todos os pesos e somo aqui embaixo. Com isso eu tenho os dados em cima e o peso geral que deu 20. Prossigo com esse cálculo, tá certo, gente? Até chegar na média final do aluno, que foi 8,7. Então aqui entende que é uma média ponderada, tem uma média, mas que ponderou o peso das disciplinas que eram mais necessárias, tá certo?
Agora a gente vai para variância e desvio padrão, tá certo, gente? A variância e desvio padrão, a gente vai precisar usar a fórmula de média, tá? Por isso que eu falei que é muito importante a gente mexer com média, aprender a média, porque a gente vai utilizar aqui. A variância e desvio padrão, elas são medidas utilizadas para a gente identificar a dispersão, entendeu? E eu achei a média, eu achei onde as coisas se encontram, normalizam, vamos dizer assim, e agora eu quero descobrir o quanto que eles variam, para ter uma visão melhor do dado, que nem tudo é média, mas eu preciso às vezes saber o quanto que isso... Dispersão é muito utilizada em estatística para eu identificar o quanto que Vou dar um exemplo aqui, um material resiste. Eu tenho uma média de resistência, mas nem todos vão atingir aquela média. Então eu identifico a dispersão, né, também para saber qual é o ponto máximo que aquele material aguenta e qual é o ponto mínimo que aquele material aguenta. Então eu tenho essa dispersão e eu trabalho dentro da média para dar uma segurança, mas dentro da dispersão eu tenho a segurança também. Tá? Então aqui a gente traz a fórmula, tá certo? A variância é uma forma do valor analisado versus a média aritmética pela quantidade de dados que a gente inseriu, tá certo, gente? Vamos ver aqui um exemplo para ficar bem claro. A variância, para eu descobrir, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a variância daquele mesmo exemplo que a gente usou, de 2, 4 e 6, tá? A média desse número é 4. Então, o que eu faço dentro daquela formulazinha? Eu pego o número, subtraio ele pela média e elevo ao quadrado. Pego o número, subtraio ele o dado, né? Subtraio ele pela média e elevo ao quadrado. O dado, subtraio pela média e elevo ao quadrado e divido isso pela quantidade de vezes de dados que inserimos, tá certo? E deu aqui, a gente tem uma variância de 2,67, tá certo? Nesse caso aqui. Vamos andando bem rápido, porque a gente tem pouco tempo. Então, desvio padrão. Desvio padrão, basicamente, é a raiz quadrada da variância. Descobri a variância, tiro o desvio padrão, pronto. Eu tenho tiro a raiz quadrada, melhor dizendo, tenho o desvio padrão. Tá? Vou pegar um exemplo aqui que vai exemplificar média, desvio padrão e variância para ficar mais fácil. A gente tem aqui os prédios, tá certo, gente? A gente tem esses prédios aqui, ó, a gente tem 4 prédios que tem aqui, um de 460 metros, outro de 800 metros, outro de 300 metros e outro de 400 metros, tá certo, gente? Vamos calcular primeiro a média de altura desses prédios. Pá, pego todos, somo, divido pela quantidade de prédios. Tenho aqui 490 deixa eu pegar a caneta aqui para... Opa! Tem aqui, ó, 490 metros, tá certo, gente? Passando para frente aqui agora. Agora eu quero tirar a variância, tá certo, gente? Vamos achar a variância aqui. A variância eu vou pegar o tamanho do prédio, tá? Ó, o tamanho do prédio, vou subtrair a média e elevar ao quadrado. Então eu tenho aqui o primeiro prédio, 460 menos a média, 800 menos a média. Fiz isso, cheguei aqui. A variância é de 35.300 metros quadrados, aqui nesse caso, tá certo? E agora vamos calcular o desvio padrão. Peguei o 35.300, né? Tá vendo? Cheguei aqui e tirei a raiz quadrada dele. O que sobrou? 188 metros quadrados. Então, aqui a gente vê que o padrão, o desvio padrão dos prédios é de 100, mais ou menos, né? Que a gente tem que falar, aproximadamente 188 metros quadrados, tá certo, gente? Então aqui a gente agora vem para a correlação de Pearson, tá? O coeficiente de correlação de Pearson é uma técnica para medir se duas variáveis estão relacionadas de maneira linear, tá certo? Se elas são relacionadas ou não, ou se elas estão evoluindo de uma forma aleatória, tá certo, gente? A gente consegue ver muito bem aqui nesses gráficos, tá certo, gente? No primeiro aqui, a gente vê variáveis relacionadas de maneira linear. E na segunda a gente não vê, tá certo? E aqui, ó, a gente consegue, no R de Pearson, tá? Que é a métrica de linearidade entre variáveis, a gente usa uma variação de numeração, tá certo, gente? Então, que vai aqui, ó, de menos 1, tá certo? Que vai de menos 1, tá? Só pegar aqui, que vai de menos 1 a 1, tá certo, gente? Para poder variar isso aqui.
Vocês podem ver aí na correlação de piso coeficiente a gente usa a questão da correlação, tá? A, ali a diferença o R em 0,10 a gente chama de correlação fraca, tá? O R entre 0,30 correlação moderada e R50 correlação forte, tá certo, gente? Então aqui a correlação de piso é isso, tá? Para avaliar se tem se ela tem a linearidade e qual é a correlação que ela está. Meu tempo estourou, mas basicamente é isso, é um resumo bem sucinto desses assuntos, saiu bem grande, tá? Muito obrigada, até a próxima.